que acontece hoje, né? Hoje você sai de casa, vamos pensar no ponto do ônibus, no ônibus que é mais difícil, você não sabe se o ônibus vai passar daqui a 5 minutos, a 6, a 7, a 10, a 15 ou a 20. No metrô e no trem é um pouquinho mais fácil, né? Embora eles não conseguem respeitar nenhum dos horários. Eu me lembro quando eu morei em Berkeley, que era muito legal, porque assim, eu podia pegar um trem de Berkeley até São Francisco e descer em São Francisco e pegar um outro para ir para o aeroporto. Mas ele dizia, não faça isso não. Você vai até a estação X, ainda em Berkeley, quando você chegar nela, já vai ter um outro metrô que está parado ali, e esse metrô já vai te deixar direto lá no aeroporto. Então, repare que eles têm modelos de onde você vai fazendo a bifurcação da viagem, né? Ou sai de um e entra em outro, né? Você faz a baldeação, que facilita a tua viagem, ou seja, na verdade eu ganhava nessa coisa uns quase 10 minutos com a minha baldeação. E por quê? Porque eles me davam essa informação. E porque essa informação era uma informação fidedigna. Porque é fácil você ter uma informação fidedigna. Então as pessoas hoje, elas ficam que nem barata tonta. Por quê? O horário não é bom, a viagem não é boa, o veículo não é bom, o dado que ela tem daquela viagem não funciona, está sempre fora do que é a coisa real. E isso, você não precisa ter isso 100% certinho, mas se você tiver isso 90% certinho, a tua demanda aumenta no dia seguinte. E isso é uma coisa que a gente ainda não conseguiu ver no Brasil. Raríssimas conexões no Brasil inteiro conseguem cumprir linhas e todos esses que conseguem cumprir horários e todos esses que estão cumprindo horários estão ganhando passageiros, estão tendo um melhor desempenho. E melhor desempenho pode ser até maior lucro. Não estou dizendo que isso existe, mas pode ser. Uma coisa puxa a outra. E a questão da informação é tão fácil. Antigamente você não tinha como... Hoje qualquer um tem um celular. Qualquer um pode olhar ali naquele celular e dizer que horas eu vou chegar ali ou que horas eu vou chegar lá. E no nosso sistema de transporte público, isso ainda é muito incipiente. A gente ainda faz isso de uma forma, eu diria, quase que amadora. E não é fácil, não é difícil, não é uma questão de dinheiro, não é uma questão de investimento, é uma questão porque a tecnologia em si, ela já está... No mundo inteiro você já tem aplicativos, ou aqui, como se diz em Portugal, aplicações de transporte que você consulta de maneira confiável. E você está certíssimo, porque nos anos em que eu fiz pesquisa com Datafolha, o primeiro item que as pessoas colocavam lá em importância é confiabilidade. E para a gente ter uma rede bem percebida, não pode ter grandes variações de qualidade, né? Quando você passa de um modo para o outro. Então, eu costumo contar aqui que a linha que eu mais gosto de pegar em Lisboa é a 17E, que é uma linha elétrica, por causa do E. E não importa qual veículo que vai ter. Cada vez que eu chego lá no ponto para ver, eu fico curiosa esperando, porque pode vir um VLT, pode vir um bondinho, pode vir um ônibus elétrico. Agora, isso varia muito conforme o horário, porque aí você tem o VLT num horário de pico, o bondinho no entrepico, quando tem menos gente. Então, é uma questão de planejamento. Mas o fato é que, independente do veículo que eu entre, independente do horário em que eu entre, ele está sempre mais ou menos com a mesma lotação. É sempre o tempo de deslocamento é sempre o mesmo. Então, eu acho que essa questão da qualidade é uma questão que é muito importante a gente equacionar para a gente ter uma rede em que as pessoas percebam como rede. E olha só, é uma coisa tão importante, seja para quem vai trabalhar, seja para quem vai pegar a criança na escola, seja quem está saindo para o hospital, para uma consulta. Repare que são coisas tão simples que podem ser resolvidas e essas pessoas vão se tornar fãs do transporte, porque hoje o que a gente vê na sua grande maioria são só reclamações. Se a gente consegue reverter isso,
eu vejo que são mais recursos para dentro desse sistema, são mais pessoas viajando, é mais receita entrando, é mais fácil de eu fazer a renovação da minha frota, seja ele o modo que for de transporte. Então, uma coisa leva a outra. Eu acho que hoje a gente ainda continua voltando para trás, tá? Menos, já foi pior, tá? Mas eu acho que a gente tem que estar sempre andando para frente, melhorar. E melhorar isso é dar informação, é ter a tarifa que a pessoa possa pagar, é ter o subsídio que o Estado possa garantir, é definir a tarifa zero, se é que ela é factível, sabe? É ter um carro em boas condições, se está calor tem que ter ar-condicionado, se não está calor não precisa. Se eu entro numa estação de metrô, várias delas não tem lá a plaquinha, eu não sei. Algumas têm, a hora que está passando, ó, vem daqui a 2 minutos, 3, mas não são todas, sabe? Tem placas que estão fora do lugar, enfim, tem pequenas coisinhas, sabe? E assim, o transporte acaba sendo subutilizado, muitas vezes, por falta de informação que essas pessoas poderiam ter. E se ela tem algum dinheiro a mais, ela vai pegar o Uber. O Uber ela chama, vem e vai embora. Precisamos juntar essa turma toda. Precisamos trabalhar com esse objetivo. Saber que a melhoria da operação do sistema de transporte é a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas, é a melhoria da qualidade de vida de uma cidade. E isso traz toda a diferença, até na questão da violência. Pode parecer muito longe, mas não é.